Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a costurar o decote redondo, o decote em V e o decote quadrado, né? Nós vamos observar que nós precisamos fazer alguns piques nesses decotes para que quando a gente vire para fazer o rebatimento, eles tenham um caimento perfeito, né? Então, eu fiz aqui o corte, né, desses 3 tipos de decote, fiz em 2 folhas, né, de tecido, somente, né, como se fosse a parte da frente da blusa, para eu demonstrar para vocês o que é necessário quando a gente faz esses tipos de decote. Aqui, como eu estou apenas fazendo uma demonstração de como nós faríamos em uma blusa normal, eu vou fechar aqui. Quando eu passar essa costura, eu vou passar uma costura aqui no ombro, no decote também, só para que vocês percebam o que nós devemos fazer quando tem algum cantinho dessas costuras, o que nós precisamos fazer antes de virar para que fique um caimento bom, que a borda do decote fique toda assentada no corpo. Não fique querendo virar assim, nem para frente e nem para o lado de trás. Então, nós vamos começar aqui, todos eles vão seguir a mesma linha. O decote V também, eu vou fazer esse processo, né, de costura aqui nas cavas, vou costurar o ombro também, o decote V, né, e o decote quadrado da mesma forma. Eu vou mostrar a diferença entre eles, as questões dos piques que são necessários antes que a gente vire a peça para o lado direito e faça o rebatimento. Agora, o que nós vamos fazer a partir daqui, né? Nós vamos fazer os piques para quando a gente virar essa parte aqui da frente, o decote ficar bem assentado. Então, para isso é necessário que a gente dê uns piques aqui aonde tem curva, ó. Aonde tem curva, é necessário que a gente dê esses piques, tendo todo o cuidado para não cortar a linha. Na curva da cava, é necessário esses piques. Então, toda peça, quando você for fazer, que for virar para fazer o rebatimento, é necessário que você dê esses piques para um melhor assentamento da peça no corpo. Nesses cantinhos aqui, também para que quando a gente vire, não fique aquele volume muito grande de tecido no canto e o canto não fique quadradinho, fique meio arredondado por causa do volume, a gente tira esse excesso aqui, ó, certo? A gente tira esse excesso, ó, tira o excesso aqui também na outra borda. E aqui no outro ombro, da mesma forma, tiro o excesso de tecido, ó. Agora, vamos virar.
Sempre é necessário que com a pontinha da tesoura a gente faça aqui, né, expulsando o tecido que fica para dentro para ficar todo para fora, ó. É necessário tirar esse excesso de tecido e fazer essa parte com a tesoura, expulsando aqui todo o tecido para ficar bem quadradinho, certo? Agora nós vamos fazer o rebatimento aqui dessa parte. Nós vamos pegar a parte aqui da cava para o ombro, que seria o decote. Também nós vamos fazer esse rebatimento com a largura do pé da máquina, iniciando sempre com um retrocesso. Lembrando que eu sempre faço com a linha de outra cor, para que fique bem mais visível no vídeo. Então, nessas partes que são arredondadas, é importante que você vá costurando lentamente parando, para que a costura não fique torta, certo? Então, aqui finaliza o decote redondo. Agora, nós vamos para o decote V. Agora vamos iniciar a costura aqui do decote V. Do mesmo jeito, retrocesso no início da cava, vamos fazer a costura toda aqui em volta e retrocesso no final da cava. Quando chegar aqui próximo ao decote V, é importante que você tente visualizar uma linha reta aqui com a distância de 1 centímetro mais ou menos, ou então com a mesma distância que você vem costurando, é como se você visualizasse uma reta assim. Essa costura ela tem que vir aqui com a mesma distância da borda até o final aqui. Quando chega aqui, você para a agulha bem no meio, né? Paralelo aqui ao V do decote, deixa a agulha enfiada e aí é que você vira a parte da frente para continuar esse decote aqui. Importante que ele venha com a mesma distância que ele desceu aqui, ele suba com a mesma distância e que fique também essa mesma distância aqui no V. Ó, né? Você não necessariamente precisa fazer essa linha aqui que eu fiz. Fiz para aqueles que não têm essa noção de distância ainda e já querem virar logo. E aí o decote não fica o V bem no meiozinho, né, do decote. E aí a gente para a agulha no meio, vira, ó, coloca o pé direcionado para o decote, não coloca assim, não coloca muito para cá, para não vir larga a costura. Você continua com a mesma distância aqui do pé da máquina que você vinha costurando, você continua subindo a costura, ó.
agora que nós vamos fazer os piques, né? Do mesmo jeito que a gente fez no decote redondo, nós vamos fazer aqui nas cavas, ó, os piques. Na outra cava. E no decote V, um dos piques principais é esse aqui, ó. Onde você vai fazer ele retinho aqui, tendo todo cuidado para não cortar a linha, certo? E aí você vai dando outros piques aqui ao longo do decote. O pique principal do decote V é esse, ó. Para quando a gente virar, ele ficar o Vzinho bem definido. Agora, fazer o rebatimento. Lembrando que aqui eu tô trabalhando com TNT, e o TNT, ele não assenta bem direitinho como um tecido fica assentado, né? Ele fica sempre assim, fofinho, né? Mas, no caso de um tecido, se isso acontecer, você pode passar o ferro. Ó, olha o V aqui como fica do outro lado, ó. Fica bem definido justamente por causa do pique, certo? E aí, a gente vai fazer o rebatimento assim como no decote redondo. Finalzinho do V, você deixa a agulha paralela para que o seu rebatimento acompanhe o decote que você fez. Deixa paralela, levanta o pé da máquina e vira o tecido para onde você quer direcionar a costura. E aqui a gente finaliza o decote V. Olha, aqui no rebatimento, ele tem que ficar o V da costura seguindo esse Vzinho aqui do decote, ó. Para que fique a costura bem definida e bem retinha. Agora vamos aqui para o decote quadrado. Segue a mesma linha, né? Fazendo o rebatimento aqui na cava, aqui no ombro. A agulha você para aqui no cantinho, né? Vira o tecido e vem costurando. Chegou aqui, para a agulha no cantinho, levanta o pé, vira o tecido e vem costurando.
Agora, antes da gente virar esse decote, nós precisamos fazer assim como no decote V, ó, um pique bem no cantinho aqui do quadrado, ó. Bem no cantinho, nós precisamos fazer esse pique. Aqui no outro canto também, o mesmo pique, ó. Aqui a gente pode dar ao longo dessa costura reta. Em retas não é nem tão necessário esses piques, mas eu gosto de dar porque aí facilita. Usando sempre a tesoura, né, a pontinha da tesoura, pra ajeitar aqui os cantinhos, ó. Deixar todos os cantinhos bem feitos para receber o rebatimento. Aqui, nós vamos fazer o rebatimento também. Nesse daqui eu vou fazer diferente, vou fazer um rebatimento fininho, só para que vocês também vejam que é possível fazer o rebatimento fininho, né? Tem gente que não gosta de deixar o rebatimento visível, então faz um rebatimento só interno, mas eu vou fazer aqui o rebatimento estreitinho. Com rebatimento estreito também, segue a mesma linha, ó. Vem costurando, para a agulha no cantinho e continua costurando. O mesmo processo que é feito com o rebatimento largo, certo? Então, aqui foram os 3 tipos de decote dessa aula: o decote quadrado, o decote V e o decote redondo.